Vou trazer uma reflexão para amados irmãos. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. O tema é Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, se viu uma figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu, recebeu com gosto. Vendo tudo isso, murmurava dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou Zaqueu e disse: Senhor, eis que dou a metade aos pobres os meus bens, e alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui quadruplicado. Disse Jesus: Hoje veio salvação a essa casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, eu acho tão interessante essa parte quando fala de Zaqueu. Eu estava fazendo na segunda-feira um culto com os internos lá, e um dos internos cantou justamente essa música: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe como Zaqueu, né? Agora, observe que a Bíblia fala que ele era chefe de um publicano. E publicano era aqueles que cobravam imposto ao seu povo. Então Zaqueu não tinha uma simpatia do povo, não. E a Bíblia deixa em destaque que ele era rico. Irmão, é muito difícil um rico se salvar. Se o pobre é difícil se salvar, o rico é mais difícil ainda, irmão, porque a renúncia é muito maior. Jesus chega a dizer que ao homem é impossível, mas o impossível do homem são possíveis para Deus. Porém, Zaqueu, mesmo sendo chefe e rico, ele queria ver quem era Jesus. Na Isaías tem um versículo que eu acho interessante: buscar-me-ei e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Zaqueu não queria só de boca ou de garganta, como o pessoal diz. Zaqueu queria de coração. Então, nessa busca dele incessante para ver quem era Jesus, ele vai. Mas só que existe uma multidão. Mesmo a Bíblia diz que uma porta grande e oportuna foi-lhe aberta, e há muitos adversários. Há muitos adversários. É interessante, a mesma porta que é grande e oportuna, que é a porta da graça, ela mostra que há muitos adversários. Então a mesma porta grande se tornou estreita, porque Jesus também diz que estreito e apertado é o caminho da salvação, são poucos os que por ele entram. Zaqueu, ele mesmo sendo pequeno, de baixa estatura, vendo a dificuldade, a multidão, ele vai adiante. Temos um ditado popular que as pessoas dizem: corre atrás. Zaqueu correu adiante. E vendo ele uma figueira brava, eu me lembro de uma vez, de uma pregação até do pastor Silas, ele falava que figueira brava era uma árvore que servia fruto para a classe inferior, para pessoas mais pobres. Era um tipo de fruto que os pobres comiam. Eu acho interessante que ele é humilde, mesmo sendo uma pessoa rica e chefe, ele usa de um recurso que é dos pobres para poder enxergar quem era Jesus. Subindo ele na árvore, ele conseguiu contemplar quem era Jesus. E Jesus fala para ele: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aí a Bíblia nos fala que apressadamente ele desceu. Porque Deus
Manda Zaqueu descer. Porque Deus não trata com ninguém de baixo para cima. Deus trata com a pessoa de cima para baixo. A Bíblia fala que aquele que se humilhar, os exaltará. Muitas pessoas precisam descer do orgulho, da soberba, da vaidade. Precisa descer das coisas que lhe afastam de Deus. Para tu ver a mesma árvore que levou ele a levar a ele a ver quem era Cristo, subir num lugar alto, dela mesmo ele teria que descer para poder receber a Cristo. É interessante. Ele estava no alto, teve que descer para subir a Cristo. Lembra, irmão? Muitas pessoas estão padecendo porque simplesmente não querem pedir perdão, não querem descer do orgulho, da vaidade. E Satanás é habilidoso, ele sabe usar, ele é um bom advogado de acusação. Ele conhece muito bem a lei e os direitos no mundo espiritual. Se não descer, não encontra Jesus. Desce, crente. Desce, porque Jesus te convida. Apressadamente desceu e recebeu Jesus com gozo, com alegria. Outro detalhe que eu observo também. Jesus não pediu a ele nada. Ele voluntariamente resolve repartir metade dos bens deles com o pobre. E o detalhe, se alguém ele tinha defraudado, ele restituiria 4 vezes, segundo a lei. A lei manda, se a pessoa defrauda, a pessoa restitui ela 4 vezes. Zaqueu desceu depressa, reparte a metade dos bens com os pobres e quer restituir qualquer pessoa que ele tenha defraudado. O que ele quis dizer com essa atitude? As atitudes falam mais do que palavras. Ele quis dizer o seguinte: o único Deus que Cristo comparou com ele é o dinheiro, mamon. Não poderei servir a dois senhores, a mim ou ao dinheiro, ao mamon. Zaqueu, nesse momento, ele abre mão do dinheiro para manter o relacionamento com Cristo íntimo. Quantas pessoas estão abrindo mão de Cristo para ter uma intimidade com o dinheiro, para viver daquilo que o dinheiro possa lhe dar a qualquer custo? Irmão, e Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Jesus apresentou para ele também a salvação, porque este era filho de Abraão, estava perdido. Por que filho de Abraão? Porque todo aquele que é capaz de crer, de renunciar à sua vida para seguir a Cristo, este é filho de Abraão. Zaqueu é um exemplo, ao contrário do jovem rico, que se dizia guardar a lei e os mandamentos, em que Jesus oculta os 2 primeiros mandamentos e cita para ele. E ele disse que tinha observado desde a mocidade. Jesus mandou ele vender tudo que tem aos pobres e seguir ele. Ele ficou triste, porque era dono de muita riqueza e não seguiu Jesus. E Jesus falou: quão difícil os ricos entrarão no céu. Aí os discípulos perguntam: Senhor, quem se salvará? O homem por si só é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Observa que Zaqueu foi o oposto do jovem rico. Ele era rico, mas abriria a mão de tudo para poder ter Jesus e preservar Jesus no coração. Que um amado irmão que chega essa mensagem esteja disposto a abrir mão de tudo para receber Jesus na sua vida. Graça e paz, meu irmão. Uma ótima noite. Deus abençoe e te guarde. Amém. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda e oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar,
Eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É ter sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.